Você sabia que nem todo crente que é salvo vai entrar no reino de Deus? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a salvação e o reino. Eu vejo que tem muitas pessoas que pegam essas duas coisas e misturam como se fosse uma só, quando na realidade em diversos textos da palavra nós vemos que há uma distinção entre a salvação e o reino, que para ser salvo precisa somente de fé e que para entrar no reino vai além de ter somente fé, mas obras de justiça e de fazer a vontade do Pai. Então, para começarmos essa aula, eu quero deixar claro aqui para você o que é a salvação. A salvação, de forma bem simples, ela sempre vai apontar para a vida eterna e sempre vai apontar para a morada eterna na Nova Jerusalém com o Senhor. Porém, o reino de Deus, ele sempre vai nos apontar para um período de tempo onde Cristo estabelece o seu governo sobre a terra durante 1000 anos e nós nos tornamos participantes do seu reino aqui na terra. Na Bíblia, nós vamos ver que existe o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus, ele fala do reino eterno e do reino soberano de Deus, onde ele governa e reina de eternidade passada a eternidade futura. Porém, o reino dos céus fala de um período de tempo onde Cristo reina e governa sobre a terra. E um texto-chave para nós começarmos essa aula, entendendo a diferença dessas duas coisas, é Efésios capítulo 2, verso do 8 ao 10, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o texto deixa muito claro que a salvação é pela graça e mediante a fé. E ela também deixa claro que não pode vir nem de mim e nem de você. Por quê? Porque a palavra diz que é presente de Deus. A palavra dom significa presente. Então o texto diz: não vem de vós, é presente de Deus. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, além do texto dizer que não pode nem vir de mim nem de você, ele também diz que não pode vir daquilo que eu faço, ou seja, das minhas obras. Verso 10: porque nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras. Então nós fomos salvos para praticar boas obras. E não somos salvos pelas obras, mas para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando a palavra diz que nós somos criados em Cristo Jesus, isso quer dizer que uma vez que nós cremos em Cristo, nós somos uma nova criatura, como se fosse um bebê recém-nascido. Acabamos de nascer na fé. E agora, após esse novo nascimento, nós precisamos praticar obras, não para ser salvo. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos criados para praticarmos as boas obras. Então entenda o seguinte: Deus não te chamou para ser um animal que simplesmente entra na arca de Noé e fica esperando o dilúvio. Deus não nos chamou para ser crentes que esquenta banco. Nós fomos chamados para praticarmos as boas obras, ou seja, para cumprirmos o nosso propósito. Não para que isso justifique a nossa salvação, porque não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé, pela graça de Cristo. Por isso que todas as nossas obras não podem nos salvar, mas são um dos requisitos para entrarmos no reino de Deus. Quando nós olhamos para a arca de Noé, ela tipifica o reino de Cristo. Ela vai tipificar 3 coisas. Ela representa os perdidos, aqueles que zombaram de Noé, os animais e a família de Noé, que representa os salvos, e Noé, que representa o reino. Por quê? Porque ele praticou obras de justiça, fazendo a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, nós também vemos a mesma coisa, a tipificação do reino. Ou seja, nós vemos de um lado o ladrão que nega Jesus, do outro lado o ladrão que reconhece Cristo e é salvo, e no meio Cristo, aquele que representa o reino. Então sempre vai existir 3 classes de pessoas: os perdidos, que não aceitaram a Cristo, os salvos, que reconheceram Jesus, e Cristo,
aquele que tipifica o reino. Por quê? Porque morreu até o fim fazendo obras de justiça, ou seja, fazendo a vontade de Deus. O ladrão na cruz, ele pede o reino para Cristo. Mas Jesus diz para ele, eu só posso te dar o paraíso. Por quê? Porque você não tem obras, você não morreu até o fim fazendo a minha vontade. Você morreu roubando. Por isso que tem muita gente que quando mistura as duas coisas, acha que todo pecador vai para o inferno. Quando na realidade todo crente que comete pecados vai ser disciplinado para que haja arrependimento e esse mesmo volte para Deus. Por isso que um crente que é salvo não perde a sua salvação. Mesmo se cometer um pecado, ele não é abandonado nem jogado no lixo. Ele é disciplinado por Deus para que ele se volte para Deus. Por isso que o ladrão na cruz, ele não morreu fazendo obra para Deus e por isso foi salvo. Ele morreu porque foi pego roubando e quando deu de cara com Cristo, foi salvo. E aí, quando nós não entendemos essas duas coisas, nós pegamos todas aquelas pessoas que às vezes escorregou num pecado e errou, e aí a gente pega essas pessoas e joga tudo no inferno. Quando na realidade, às vezes pode ser simplesmente um crente que cometeu um deslize e ainda vai ser disciplinado por Deus. Olha que Romanos, capítulo 10, do verso ao 9 ao 10 vai dizer: se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, aqui nós somos salvos por confessar Jesus com a boca. Somente. Vou repetir. Somente. Mas em Mateus capítulo 7, versículo 21, vai dizer que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então olha o que o texto está dizendo, que em Romanos nós confessamos Jesus e somos salvos. Mas em Mateus capítulo 7, versículo 21, eu confesso Jesus como Senhor, mas eu não entro no reino. Por quê? Porque não basta somente ser salvo, não basta somente confessar Jesus como Senhor. Eu preciso do quê? Fazer a vontade do Pai. Ou seja, o requisito vai além de ser salvo, mas eu preciso fazer alguma coisa. E não somente qualquer coisa, mas a vontade de Deus. Por isso que eu sempre falo que às vezes você tem que tomar cuidado para não passar a sua vida inteira fazendo a coisa certa com a intenção errada. Porque você pode ter feito tudo certo, mas nunca ter feito a vontade de Deus. E o que vale não é o que é só certo, mas é aquilo que Deus te chamou para fazer, que é o seu propósito, que é aquilo que Ele preparou para você. Então só esse texto já fica muito claro que um cara confessa e é salvo, mas o outro vai confessar e não pode entrar no reino. Por quê? Porque não adianta só confessar, eu preciso ter obras, eu preciso praticar obras de justiça, eu preciso fazer a vontade do Pai, eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou. Verso 22, continua dizendo: muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Agora, detalhe, quando Jesus diz muitos naquele dia, que dia é esse que ele está falando? Um dia onde todos nós passaremos pelo seu tribunal. Ou seja, aquele dia é o dia do tribunal de Cristo. Quando Jesus vier em sua glória, ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra e ali vai haver o tribunal de Cristo, onde todos os crentes serão reunidos para que as nossas obras sejam testadas pelo fogo. E esse é o dia que Jesus está falando. E aí ele vai dizer que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, expulsei demônios em Teu nome nós fizemos milagres e maravilhas. E aí Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque você pode passar a vida inteira fazendo a coisa certa com a intenção errada, ou fazendo aquilo que Deus não te chamou, e isso Deus vai chamar de obras de iniquidade. Por que que Deus vai chamar de obras de iniquidade pessoas que expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram milagres e maravilhas?
Porque tudo aquilo que você faz não sendo a vontade de Deus é rebeldia, é desobediência. E aquelas pessoas que permanecem na desobediência, Deus chama de iniquidade, pessoas que permanecem no erro. Então você pode passar a vida inteira fazendo a coisa certa, não ser a vontade de Deus, isso não conta para Deus, isso não serve para Ele. Porque muitas pessoas podem estar fazendo a coisa certa, não por causa de Deus, mas porque tá na moda, tá em alta, tá viralizando. Então cuidado para você não fazer aquilo que você acha que é certo e não ser a vontade de Deus. Tem gente que acha que essas pessoas aqui são pessoas que não são salvas, mas são crentes. São crentes que profetizaram. São crentes que expulsaram demônios. São crentes que fizeram muitos milagres. E quando Jesus diz que não os conhece no reino. Essas pessoas ficarão fora do reino. Por quê? Porque as suas obras foram consumidas pelo fogo. Olha que Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir ou recompensar a cada um segundo as suas obras. Então que Jesus vem nos recompensar as nossas obras. Não para a salvação, mas para entrarmos e sermos participantes com Ele no seu reino. Então as nossas obras não nos justificam para a salvação, mas ela nos aponta para o reino. Por quê? Porque a salvação não depende de mim. Porém, o reino de Deus vai depender 100% daquilo que eu faço. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim, ó: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, para quem Jesus está falando? Para a igreja. E o que Jesus está falando para a igreja? Ao que vencer, ou seja, Jesus está falando para todos que estão dentro da igreja, e ele está falando para todas essas pessoas, ele está dizendo o seguinte: ó, de todos vocês, o que vencer, somente o que vencer de vocês, eu vou dar uma recompensa. A recompensa é que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, nem todos que estão dentro da igreja são vencedores. Nem todos que estão dentro da igreja vão vencer, ou seja, dentro da igreja existe um grupo de pessoas que são vencedores. E somente essas pessoas é que vão poder receber a recompensa de Cristo, que é comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora, quem são os vencedores? Os vencedores são os crentes maduros. São os crentes que morreram para si mesmo, ou seja, negaram as suas próprias vontades, mataram as suas paixões e viveram para Cristo. Por isso que ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O problema é que nem toda igreja faz isso. Por quê? Porque ainda são crentes imaturos. Eles foram doutrinados com o evangelho onde o homem ele é o centro e não Cristo. E quando o homem ele é o centro, o tema da pregação é: Jesus vai te abençoar, Jesus vai cumprir as promessas, Jesus vai realizar os seus sonhos. E o que acontece quando esse é o tema da pregação? Passa-se a construir um monte de crente imaturo, onde eles passam a sua vida inteira correndo atrás de sonhos, de desejos, das suas próprias vontades, mas nunca de fazer a vontade de Deus, nunca de cumprir ou de andar nas obras que Deus já preparou de antemão, antes mesmo de você existir. Agora, quando Cristo é o centro da pregação, do evangelho, a mensagem vai ser o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí, quando nós pregamos esse tipo de evangelho, nós criamos crentes maduros, que quando as coisas apertam, elas estão dispostas a morrer por causa de Cristo. E por conta disso, são crentes vencedores. Por isso que dentro da igreja
tem muito crente que não é vencedor. Por quê? Porque não morreram para si mesmo, não tomaram sua cruz, não morreram pelas suas próprias vontades, mas passam a vida inteira correndo atrás dos seus próprios desejos. Não fazem a vontade de Deus, mas fazem as suas próprias vontades. Por isso são crentes imaturos, por isso são crentes que não são vencedores, mas são salvos. Então, existe a igreja que é salva, mas existe dentro, no meio da igreja, um grupo de pessoas que são vencedores. E essas pessoas vão entrar e vão reinar com Cristo, porque venceram. Mas nem todo crente que vai ser salvo quer dizer que ela venceu. Por quê? Por que não venceu? Porque não morreu. E por que não morreu? Porque ainda faz a sua própria vontade. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso do 9 ao 10, diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não está dizendo que os injustos não serão salvos. Está dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A pessoa que não entende a diferença entre a salvação e o reino de Deus, ela pega todo esse grupo de pessoas e lança tudo no inferno. Quando na realidade a palavra está dizendo que essas pessoas não vão reinar com Cristo. Por que não vão reinar com Cristo? Porque são imaturas. Ainda são crentes que nasceram de novo, ou seja, são bebês, são meninos pequenos, nasceram na fé, mas não amadureceram, não cresceram. Por isso que mesmo tendo toda esse poder de participar do reino de Cristo, não podem. Por quê? Porque ainda são crianças. Por isso que Paulo diz que um crente maturo de nada difere de um escravo. Por quê? Porque mesmo que ele seja filho herdeiro de tudo, ele ainda é menino pequeno, é imaturo. E mesmo tendo tudo, não pode tomar tudo aquilo que é dele como posse. Por quê? Porque ainda é pequena, ainda é criança. Então o texto deixa claro que essas pessoas não está dizendo que elas não serão salvas, está dizendo que elas não vão reinar com Cristo. Elas não vão herdar o reino. E por que não vão entrar no reino? Porque ainda são injustas, ainda são idólatras, ainda trai a esposa. Se a gente dizer que os idólatras não vão ser salvos, então acaba com a igreja católica, manda todo mundo para o inferno. Acaba com um crente que vive idolatrando futebol. Acaba com a humanidade. Se a gente pegar, se você falar que você não conhece um crente que já traiu sua esposa, você está mentindo. Se você não conhecer um crente que já passou a perna no outro, você está mentindo. E se você dizer que essa pessoa está condenada ao inferno, não vai sobrar ninguém para ser salvo. Mas o texto está deixando claramente, não que essas pessoas não vão ser salvas, mas que elas não vão participar do período do milênio onde Cristo vai reinar aqui sobre a terra. E aí o fato das pessoas não fazer essa distinção, ela pega todas essas pessoas e condena no inferno. João 3,18 vai dizer assim, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então quem crê em Jesus, acontece o quê? Não é condenado. E quem não crê em Jesus já está condenado. Ou seja, o que condena uma pessoa é não crer em Jesus. E não porque ela não tem obras. Não está tão claro o texto. Já em Romanos 4, verso 4, fala assim, ó. Para aquele que faz qualquer obra, o salário não é considerado como favor, ou seja, o salário não é considerado como graça de Deus, mas como uma dívida. Ou seja, Paulo está dizendo, se você trabalha, se você faz obras para a salvação, então o que Deus fez para você não foi um favor, foi o pagamento de uma dívida. Por quê? Porque você trabalhou.
E quando eu pego tudo aquilo que eu faço e falo, sou salvo por isso, eu estou dizendo o quê? Que a crucificação de Cristo não é suficiente, então eu preciso anular a crucificação de Cristo. E aí eu coloco as minhas obras na frente. Por isso que acontece todo um desastre quando você mistura essas duas coisas. Você passa a anular a graça de Deus. Você passa a tornar a salvação uma recompensa, uma dívida que Deus está te remunerando. Como se você estivesse pagando para Ele para te livrar dessa sua sentença. Quando na realidade o que Ele fez foi um ato de favor merecido para quem nunca mereceu nada. E aí quando você coloca as suas obras na frente, você automaticamente passa a anular tudo aquilo que Deus fez para você. Porque a graça, ela deixa de ser graça quando você tem um esforço, quando você tem um mérito nisso. Porque se graça é um favor imerecido para quem não merece nada, quando eu faço alguma coisa eu passo a merecer. E aí você logo anulou aquilo que Deus fez, a graça de Deus. Então as nossas obras não é para justificar a nossa salvação, mas é para nos apontar para o reino de Deus. Em Mateus capítulo 11, verso 12, nós vemos que a entrada no reino não é pela graça. Não é porque eu sou salvo, mas é pelo meu esforço, é pelo que eu faço. Mateus capítulo 11, verso 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, só pode tomar posse do reino, só pode se apoderar dele quem se esforça. Quem decidiu que já morreu para si mesmo e agora passa a se esforçar para fazer não mais a própria vontade, mas a vontade de Deus. Como que eu me apodero do reino de Deus? Quando eu faço como a mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu somente tocar nas vestes de Cristo, eu serei curada. E aí o texto vai dizer que quando ela toca nas vestes de Cristo, ela é curada. O que aconteceu? Ela se apoderou da cura. Da mesma forma, nós, quando nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, quando eu me esforço para não fazer a minha vontade, mas a vontade de Cristo, eu todos os dias estou me apoderando do reino que Deus prometeu para aqueles que praticassem obras de justiça. Então, desde os dias de João Batista, o reino de Deus tem sido pregado, só que ninguém tem entendido nada. Porém, aqueles que entendem podem se apoderar desse reino. Como? Quando eu tomo posse, quando eu me apodero, quando eu não faço mais as minhas vontades, mas me esforço para fazer a vontade de Deus. E aí, consequentemente, eu passo a me apossar, a me apoderar do reino de Deus. Em Mateus capítulo 20, do verso 20 ao 28, fala assim, ó: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Então chega uma mulher para Cristo e quer pedir um favor para ele. Senhor, eu quero te pedir um favor. Aí Jesus fala para ele assim: o que queres? Aí ela respondeu: manda que no teu reino os meus 2 filhos, um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. Aí Jesus, presta atenção, ele olha para essa mulher e ele diz o seguinte: você não sabe o que você está me pedindo. Você não tem noção do que você está me pedindo. Olha o que o texto continua dizendo: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, em outras palavras, tomar o cálice quer dizer, você está disposta a seguir todo o percurso que eu segui até a minha morte? Você está disposta a negar a si mesmo, a parar de fazer as suas próprias vontades, a tomar a sua cruz, que é se considerar como morto ou como um sacrifício vivo, e obedecer até a morte fazendo a vontade de Deus? Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Atos, capítulo 12, verso do 1 ao 2, fala assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja,
para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então eu vou recapitular e vou traduzir aqui a pergunta de Jesus. Vocês querem ser grandes no reino. Você quer um à minha direita e um à sua esquerda, né? Ok. Só que vocês estão dispostos a ser maltratados? Vocês estão dispostos a ser perseguidos? Vocês estão dispostos a ser humilhados? Vocês estão dispostos a ser presos como Pedro foi? Vocês estão dispostos a morrer a fio de espada como Tiago morreu, por guardar o meu testemunho? Se sim, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto nos mostra claramente que o reino de Deus exige muito sacrifício, exige esforço, existe renúncia, existe você morrer, perder a sua vida pelas paixões do mundo para fazer a vontade de Deus. Olha o que o verso continua dizendo, verso 22. Então lhes disse: beberei o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, vocês até podem fazer a minha vontade. Vocês até podem negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Mas a entrada no reino vai depender do meu Pai avaliar as suas obras para ver se vocês estão aptos para entrar ou não no reino de Deus. Ouvindo isso, os 10 discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre os menores. Não é, só que com vocês não vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, ou seja, no meu reino, será esse o que vos sirva. Então o que Jesus está dizendo? Se vocês quiserem ser participantes e ser grande no meu reino, então o maior entre vocês vai ser aquele que vai servir a todos. É como se Jesus estivesse perguntando: quem aqui quer ser maior no meu reino? Eu. Então você vai ser o servo de todos, o escravo de todos, aquele que vai servir a todos. Porque maior no reino de Cristo não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Olha o que o texto continua dizendo: e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nem Cristo veio para ser servido, mas para servir. Por isso que ele é aquele que veio estabelecer o reino. Ele é a representação de tudo aquilo que nós devemos viver. Aquele que negou as suas próprias vontades, tomou a sua cruz e seguiu a vontade do Pai até a morte. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, nós sabemos que não somos salvos pelas obras. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Já em Lucas 16, verso 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, desde então, está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Então, nós vemos que a entrada aqui é somente esforço, obras. Mas para crer, não podemos nos justificar pelo aquilo que nós fazemos. Em Apocalipse capítulo 2, verso 11, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Presta atenção. Existe a segunda morte e existe o dano da segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna para os ímpios, ou seja, aqueles que não creram em Jesus. Essa é a segunda morte. Já o dano da segunda morte é uma disciplina para os filhos de Deus. Porque, primeiro, o texto está falando para quem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está falando para as igrejas. E o que ele está falando para as igrejas? Que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. E o que não vencer, esse sofrerá o dano da segunda morte. Então, a palavra está sendo proferida à igreja
E especificamente para os vencedores e para os não vencedores, está dizendo o seguinte: se você vencer, você não vai ser disciplinado, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Mas se você não vencer, você vai sofrer a disciplina, o dano da segunda morte. Por isso que os crentes imaturos que não venceram, por que não venceram? Porque não negaram a si mesmos, não morreram para si, não tomaram a sua cruz e não fizeram a vontade de Deus. Por isso são crentes imaturos que não são vencedores. Esses crentes que não venceram, eles um dia, quando terão suas obras testadas pelo fogo, elas serão consumidas pelo fogo e elas não participarão do reino. E por que não vão participar do reino? Porque são imaturos. E sendo crentes imaturos, serão disciplinados durante o período do milênio para que no fim eles entrem na Nova Jerusalém. Eles precisam ser aperfeiçoados. Eles precisam estar à estatura de Cristo para entrar na Nova Jerusalém. E os crentes que são vencedores, os crentes maduros, eles não serão disciplinados, mas participarão e entrarão no reino de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, fala assim, que as obras daqueles crentes imaturos, ou seja, que edificaram obras de madeira, feno e palha, foram queimados. E esse foi salvo, contudo ele sofreu dano. Que dano é esse que ele sofreu? O dano da segunda morte. Então o texto deixa claro que esse crente, por mais que ele teve suas obras queimadas porque não fez a obra de Deus, a vontade de Deus, ele foi salvo. Contudo, esse crente, por mais que ele tenha sido salvo, ele vai sofrer o dano. Que dano é esse? O dano da segunda morte. O dano onde ele vai ser disciplinado durante o período do milênio. E as obras daquele que passaram pelo fogo? Eles entrarão no reino, receberão suas recompensas e serão participantes no reino de Cristo. Apocalipse capítulo 2, verso 19, fala assim, ó, conheço as suas obras. Então o que Jesus está dizendo que conhece? As obras. E por que ele está olhando as obras? Porque são as obras que Jesus vai recompensar. Verso 26, ao que vencer, ou seja, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então quem é que se torna vencedor? Quem guardar as obras de Cristo até o fim. Não é quem guarda a salvação, é quem guarda as obras. Então ser vencedor tem a ver com obras. Entrar no reino de Deus tem a ver com obras. Mas ser salvo tem a ver com fé. Ser salvo tem a ver com a graça de Deus. Por isso que a maioria dos crentes são salvos, mas não são vencedores. Porque são imaturos, não têm obras, não fizeram a vontade do Pai. Tá claro até aqui para vocês? Vamos olhar mais outros textos aqui. O que vai acontecer com um crente imaturo que não venceu? Ele vai ser disciplinado. Esse lugar onde ele vai se encontrar se chama trevas exteriores. Mateus capítulo 25, verso 30, fala assim, ó, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse homem, ele é crente ou não é? Ele é, porque ele é servo, ele não deixou de ser servo. Então o servo inútil ele vai ser lançado nas trevas exteriores. Que lugar é esse? Esse lugar é um lugar de disciplina, um lugar fora de Jerusalém. Em Isaías capítulo 60, verso 12, fala que sim, que as trevas vão cobrir a terra. Só que onde Jesus estará, que é na Jerusalém, ali haverá luz. Então todo lugar fora de Jerusalém é trevas exteriores. Então Jesus está contando a parábola dos talentos, onde ele fala, eu dei 5 talentos para um e o que tinha 5 multiplicou, eu dei 2 para outro e o que tinha 2 multiplicou, eu dei para um e o que tinha 1 enterrou. Esse é o servo inútil, que recebeu o talento de Deus e não fez nada com isso. Ou seja, quem é o servo inútil? Aquele que não serve, aquele que não faz nada. E esse, mesmo embora sendo crente, vai ser lançado nas trevas exteriores, ou seja, um lugar de disciplina. E esse lugar de disciplina é para que ele amadureça e depois de maduro, seja participante na Nova Jerusalém e more eternamente com Deus. E aí talvez você me pergunte, e o que acontece com o crente maduro? Mateus capítulo 25, verso 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, entra no lugar de prazer, de delícias. Entra no lugar de paz, de abundância. É o lugar onde Cristo vai estar e onde Ele vai reinar sobre a terra. Então, para o servo inútil, trevas exteriores, lugares de disciplina. Mas para o servo bom e fiel, lugar de prazer, lugar de justiça, de abundância. Essas pessoas que ficarão fora do reino, o texto chega a dizer que elas vão chegar a ver os patriarcas na mesa no reino. Então elas vão ver Abraão, Isaac, Jacó, vão ver todos na mesa. Mas elas ficarão de fora e vão chorar e ranger os dentes. Por quê? Porque passaram a vida inteira correndo atrás do vazio e não fazendo a vontade de Deus. Então nós vemos claramente em diversos textos essa distinção. E quando nós falamos de salvação, também vemos que a salvação, ou a vida eterna, ela é eterna para todo mundo. Ninguém, quando chegar na Nova Jerusalém, vai ter 1 milhão de vida a mais ou 1 milhão de vida a menos. Só que quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vemos que no reino de Deus existe um que vão ter mais poder, mais autoridade, e outros vão ter menos. Que uns vão governar sobre coisas maiores e outros sobre coisas menores. Lucas capítulo 19, verso 16 ao 21, fala assim, ó, compareceu o primeiro servo e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo disse, Senhor, sua mina rendeu 5, então terás autoridade sobre 5 cidades. E veio o outro que não fez nada com aquilo, que recebeu, esse não recebeu nada. Então no reino de Deus, diferente da vida eterna, existe hierarquia. Quando se fala de vida eterna, todos vão ter a mesma quantidade de vida, eternamente. Mas quando falamos do reino de Deus, vemos que no reino de Deus existe posições, existe lugares de autoridade, onde uns vão ter mais posição. O que me faz ter mais posição ou menos posição? Dependendo do tanto que eu servi. Jesus disse, quem quer ser maior no reino? Eu. Então seja você o maior servo de todos. Bom, finalizando a aula por aqui, espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença entre a salvação e o reino de Deus. Se essa aula trouxe luz para você, deixa aqui seu comentário. Se teve uma dúvida, também deixa aqui, que eu vou estar respondendo vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não me segue, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição. Me segue lá, meu Instagram é Yurikawa, YURIKAWWA. Pega esse vídeo, clica no compartilhar e envia para o máximo de pessoas que você puder e compartilha essa mensagem do reino que vai libertar muitas nações, porque Jesus disse, é chegado o reino de Deus. E Jesus disse mais, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então verá o fim. Então não é o evangelho da salvação que traz o fim do mundo, mas é o evangelho do reino. Então tamo junto, compartilha esse vídeo e na próxima aula nós vamos falar sobre como entrar no reino de Deus. Fechou? Tamo junto, é nóis.